Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Juventude Mineirão com um grande público. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Cruzeiro já se movimentando também pensando na próxima temporada, mas pode ter goleiro ainda neste ano. Vamos falar sobre a situação de Matheus Cunha, que já tem pré-contrato assinado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Preparação do Cruzeiro encerrada, Mineirão com grande público, já estamos chegando aí em 50 mil torcedores garantidos para este compromisso. O público vai passar dos 50 mil, que era aquela previsão do Cruzeiro. Claro que ainda tem a questão da biometria facial, a turma se adaptando a este novo processo. A questão do sócio também, mas foi uma venda muito legal, terá uma renda muito positiva ao Cruzeiro. E claro, né, aquele apoio da arquibancada é importante, o torcedor ter os pés no chão. Cada jogo é uma decisão, o jogo com o Juventude vale os mesmos 3 pontos de outros jogos do Campeonato Brasileiro. Então, paciência e apoio total ao time que vem entregando muito com 100% aí de intensidade, como gosta o técnico Leonardo Jardim. Ainda tem ingresso à venda, ingresso.cruzeiro.com.br. Lembrando que, se você ainda não cadastrou a biometria facial, tem que acessar suacara.cruzeiro.com.br para comparecer ao Gigante da Pampulha. E aí você vai ter acesso ao jogo deste domingo, lembrando que a bola rola às 4 horas da tarde. A preparação foi encerrada, o Cássio desfalque aí por causa do terceiro cartão amarelo. Léo Aragão será o goleiro do Cruzeiro. O Otávio, muito jovem ainda, não teve atuação no profissional e vai ficar como opção no banco para o técnico Leonardo Jardim. Todo mundo passando muita confiança para o Léo Aragão, para que ele possa ter aí uma grande estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Cruzeiro. O Léo Aragão, então, sendo o goleiro neste domingo. O restante do time, o Leonardo Jardim vai aguardar aí. Claro que todo mundo foi a campo hoje, mas ainda é o processo de recuperação pós-jogo, porque muita intensidade na quinta-feira. Estamos no sábado ainda, né? Um curto período de recuperação e o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro vai trabalhar aí ao longo da noite, amanhã, para deixar todo mundo bem condicionado para entregar essa intensidade que o Cruzeiro vem tendo nos jogos. Fica a dúvida ali quanto a Fagner e o William, o Kaique volta à lateral esquerda, e aí vamos aguardar essa questão da direita, Fagner ou William. Se não tiver nenhum problema aí, creio que não terá, o Leonardo Jardim pode manter o que vem dando certo. Fabrício Bruno, Vidalba, Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas repito, escalação mesmo somente amanhã, porque o Leonardo Jardim gosta de esperar e ver como todo mundo está. E até mesmo a questão do William. Na quinta-feira ele acabou ficando no banco. O Fagner fez uma grande partida, porque o William ainda estava reclamando de um certo incômodo por causa daquela pancada diante da equipe do Grêmio, aquela dividida contra o Kahneman. Aí o Cruzeiro teve a baixa do William, ele até entrou no decorrer da partida diante da equipe do Fluminense. A informação importante do dia é sobre o goleiro Matheus Cunha. A gente falou sobre isso recentemente. O grande Rodrigo Genta tinha trazido a informação, o interesse, uma iniciativa do Cruzeiro pensando em um pré-contrato. Goleiro de 24 anos. E a informação que a gente tem é que apareceu uma oportunidade de mercado. O Cruzeiro se interessou. É um goleiro com uma bagagem bem legal, apesar da idade. Hoje é reserva no Flamengo. Tem potencial e sem custos. Um contrato de 3 anos, foi assinado inclusive o famoso pré-contrato. O Cruzeiro notificou o Flamengo, essa informação aí foi trazida pelo Caê Mota, a gente confirmou. E agora
é aguardar. Para 2026, é certo que ele chega no início do ano. Se o Flamengo contratar um outro goleiro por agora, o Matheus Cunha já pode ser liberado e chegar neste meio do ano, ainda nessa janela, ao Cruzeiro. O jogador, repito, está contratado através de um pré-contrato que foi assinado e vai valer por 3 temporadas. Para a gente fechar, teve clássico no Mineiro Sub-20, Sesc Venda Nova, mando do Atlético Mineiro. Atlético e Cruzeiro empataram por 1-1. Cauã Batistella fez o gol de empate do Cruzeiro. O Cruzeiro lidera no Mineiro Sub-20. Cruzeiro que já está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E no Campeonato Mineiro é o líder do Grupo A. Vamos lá, Cirilo. Antes, falar aqui sobre contratações, sobre mercado com relação ao Cruzeiro e contextualizar essa situação que pipocou hoje de um goleiro novo. Pode chegar na Toca da Raposa para o ano que vem. Trata-se do Matheus Cunha, aquele mesmo, o goleiro do Sampaoli, né? Ficou conhecido assim lá no Flamengo. Ele tá na reserva por lá. Já trago os detalhes, mas antes, Nação Azul que tá acompanhando a gente, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Então não perde tempo não, acessa aí sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. Ô Cirilo, Matheus Cunha acerta um pré-contrato com o Cruzeiro para 2026, hein? O goleiro reserva do Flamengo. Foi hoje o Flamengo notificado por este pré-contrato. Ele tem contrato na realidade, né? Com o time flamenguista até dezembro deste ano. E o pré-contrato já podendo ser assinado, já tinham outras equipes de olho. O Cruzeiro se interessou, acertou com o jogador. E uma fonte ouvida pela Itatiaia informou, né, que o goleiro do Cruzeiro, os goleiros do Cruzeiro, na realidade, eles têm total confiança, tanto Cássio, quanto Léo Aragão, quanto Otávio, todos eles têm hoje total confiança da diretoria do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro viu a oportunidade de mercado neste goleiro que está por deixar o Flamengo. Ele tem 24 anos, o Léo Aragão, aliás, o Matheus Cunha, fez pelo Flamengo mais de 20 partidas, né, ao longo dessa trajetória. E nesta temporada de 2025, ele não tem sido muito utilizado pelo Felipe Luiz, não. Mas vai chegar ao Cruzeiro. São 55 jogos, na verdade, pelo profissional do Flamengo. Revelado, inclusive, em 2021, com o aval do Rogério Ceni, que era o treinador do profissional naquela época. Contrato pré-assinado, informação inicialmente divulgada pelo GE, confirmada na tarde desse sábado pela Itatiaia. Cirilo. A partir de agora, notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Inclusive o time com novidades, meu caro Pedro Abílio. Sei que você tem novidade para o ano que vem também do Cruzeiro. Primeiro sobre o jogo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cirilo. Para todo mundo ligado na turma do Bate-Bola, a equipe cruzeirense já se preparou, né, para esse jogo de amanhã. O sinal eletrônico marcando 6 horas 45 minutos, aqui na noite de sábado na Itatiaia. Jogadores agora em concentração, regime de concentração total com foco neste jogo da 15ª rodada do Brasileirão. Amanhã às 4 da tarde contra o Juventude no Gigante da Pampulha. A última atualização divulgada no fim da manhã de hoje pelo Cruzeiro deu conta de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. É um jogo de casa cheia, hein? Inclusive o Cruzeiro há pouco publicou em suas redes sociais alguns vídeos, né, de jogadores chamando a torcida porque ainda tem ingressos à venda. O torcedor pode acessar nos canais oficiais da equipe cruzeirense. E como é a primeira vez com a biometria facial obrigatória nas catracas do Mineirão, com o jogo no domingo às 4 horas da tarde, fica a atenção ao torcedor, né? A torcida do Cruzeiro deve chegar cedo para evitar problemas. É um jogo de casa cheia e com certeza arredores do Mineirão, desde a hora do almoço, já deve estar daquele jeito, viu, Cirilo? Bom, sobre o time, não tem o Cássio, né? Cumpre suspensão. Inclusive, um desses vídeos publicados pelo Cruzeiro, o Cássio confirmou, hein? Amanhã estarei nas arquibancadas com vocês para torcer para o Cruzeiro. E aí, Léo Aragão, no YouTube da Itatiaia, o goleiro de 23 anos vai para o seu 5º jogo em 2025. O Léo Aragão já fez 2 partidas no Campeonato Mineiro e 2 partidas na Copa Sul-Americana. A última delas em maio, contra o União de Santa Fé, 0-0 pelo
pela competição sul-americana, né? Que o Cruzeiro não conseguiu avançar. O Léo Aragão é a novidade para o gol. E aí na lateral direita, sempre aquela dúvida, né? Joga Fagner ou joga o William? Aí está Kaique Bruno, que está de volta. O Kaique cumpriu suspensão na vitória contra o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Jogou no segundo tempo o Fagner, improvisado pela esquerda, porque o Cauã Prats foi o lateral esquerdo naquele jogo. Mas o Fagner, que entrou bem, deve ser aí opção para o Leonardo Jardim. Ele define quem joga na lateral direita. A zaga com o Fabrício Bruno e com o Vidalba. E pela lateral esquerda, jogando então o Kaique Bruno, que vimos há pouco. Cruzeiro com Lucas Silva e Lucas Romero. Inclusive, atenção ao Lucas Silva, hein? Mais uma vez jogando pendurado, com 2 cartões amarelos. Matheus Pereira na armação. Christian de um lado, o Wanderson do outro. E o Caio Jorge, que está jogando pendurado há mais de 2 meses, viu, Cirilo? Com 2 cartões amarelos, mas não toma esse terceiro. Tomara que continue assim. Já são 14 participações em gols no Campeonato Brasileiro, com as assistências que ele deu também. Além de ser o artilheiro com 12 gols, deu 2 passes para os companheiros marcarem. É o time, sem muita mexida, para amanhã, 4 da tarde, no Mineirão. 14 participações em gol em 13 jogos, né, do Caio Jorge. Isso. Impressionante o brasileiro dele. Ô Nath Fiuza, não tem muito mistério, né? O Cruzeiro tá encaixado, o Cruzeiro tem... É aquela história, né? É evidente que você não vai comemorar a eliminação, mas é fazer de um limão meio amargo uma limonada meio doce, né? Porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa Sul-Americana e tem a seu favor, para a sequência, um número menor de competições. Vai ter a Copa do Brasil, onde ele é um dos candidatos, se é candidato ao brasileiro, da Copa do Brasil também. Tem o brasileiro e tem a Copa do Brasil. Então, talvez, Nath, essa administração de elenco para a sequência, quando der um respiro aí desse quarta domingo, seja um pouquinho menor aí para o Cruzeiro. Não tem lá muito mistério, né, Nath? Troca o goleiro principal pelo goleiro reserva no momento. O lateral esquerdo volta, apesar do outro ter jogado bem. E na direita, hein? Você considera o William o titularíssimo do momento ou você cogitaria o Fagner para começar? Cirilo, realmente, eu acho que o Cruzeiro, neste momento, consegue, né, utilizar os seus principais jogadores, ainda que venha dessa maratona aí de jogos meio de semana e final de semana, porque daqui a pouquinho, como você disse, esse restante de mês de julho, início de mês de agosto, é um período mais tumultuado, porque vai emendar ali o Campeonato Brasileiro com os jogos da Copa do Brasil, né, os jogos de ida e volta contra o CRB, mas na sequência, aí virão os duelos dos torneios continentais, dos quais o Cruzeiro não está envolvido, e aí vai ter o descanso, a semana cheia, que não é só para trabalhar, mas também para recuperar fisicamente os atletas. Então, acho que o técnico Leonardo Jardim aproveita o momento de pausa recente do Mundial, que todo mundo recarregou as suas baterias, para utilizar nesse período agora mais intenso e depois administrar lá na frente. E é um jogo muito importante para o Cruzeiro, que faz uma campanha belíssima como mandante, não pode abrir mão desses 3 pontos, os pontos dentro do Mineirão são inegociáveis para se manter na ponta da tabela. É um jogo estratégico para o Cruzeiro, porque vem de uma rodada muito benéfica, em que ele fez o seu papel vencendo o seu jogo, viu seus rivais tropeçarem, e agora vai ter um jogo em que ele é o favorito e os seus principais adversários terão confrontos mais difíceis. Não dá para comemorar a vitória antes da hora, mas o Cruzeiro é o favorito, é mais time que o Juventude, é superior tecnicamente do ponto de vista coletivo e individual, ainda mais jogando com todo mundo. A mudança no gol, principalmente por ser contra o Juventude, acho que não causa tanta preocupação assim. É bom também, de vez em quando, o Aragão ter essas oportunidades. A gente sabe que o ritmo ali para o goleiro é completamente diferente, né? É uma atuação muito individualizada, mas tomara que ele aproveite bem essa chance. O Cássio é um titular incontestável, mas acho que o Aragão não vai comprometer. Do lado esquerdo, o retorno do Kaique é um retorno importante, ainda que o Cauã Prats tenha ido muito bem, mas acho que é um processo que tem que ser feito com calma. E do lado direito, eu acho que neste momento o William é mais titular que o Fagner, mas o William não me parece estar 100%, até pelo que a gente viu do jogo do meio de semana. O Jardim optou por tirar o Cauã Prats, não sei se por cansaço ou mesmo para colocar o William, que tinha um poder maior ofensivo no momento em que o Cruzeiro estava sendo muito pressionado, mas o William não entrou bem no jogo. Então acho que tem que ser feita uma avaliação bem minuciosa, dependendo se
o William de fato não tiver 100%, eu ia com o Fagner, que inclusive fez um grande jogo contra o Fluminense na quinta-feira, participou ativamente do primeiro gol do Cruzeiro, aliás, do segundo gol do Cruzeiro, né? Ele quem inicia a jogada do contra-ataque. O Fagner não dá descanso pro William. Pro William seguir sendo titular, tem que estar jogando em muito alto nível. É uma disputa interessantíssima na lateral direita do Cruzeiro, sem dúvida alguma.